Olá, minhas irmãs queridas. Estamos chegando na reta final da leitura do livro Uma Mulher Controlada pelo Espírito Santo. Se você chegou até aqui, considere-se uma vitoriosa. E hoje o capítulo vai nos ensinar que primeiro somos esposa, depois mãe. Então vamos lá? A função da mãe é muito importante, mas nunca deve passar à frente da de esposa. Afinal, a maioria das mulheres é esposa num período de 40 e 60 anos, enquanto que sua função como mãe dura apenas entre 18 e 28 anos, que é o tempo em que os filhos estão em casa. A Bíblia sempre enfatiza o relacionamento entre marido e mulher, em contraste com as religiões criadas pelo homem, que enfatizam muito relacionamentos entre pai e filho e entre pai e mãe. Quando uma jovem mãe começa a dedicar a maior parte do seu tempo e energia aos filhos, o marido passa a sentir-se negligenciado e tem ciúmes. Quando uma criança chora, a mãe atende prontamente, mas muitos maridos clamam por atenção à sua própria maneira, mas as esposas nem os ouvem. Às vezes, a esposa também sente vontade de pedir um momento de atenção ou de compreensão, mas não pense que ela e o marido serão atendidos da mesma forma. Às vezes, os apelos do marido são silenciosos. Deus já concedeu à mulher o instinto materno justamente para isso, e, portanto, tal comportamento será bem mais natural para ela, é lógico, do que para ele. Quando ela ignora os pedidos de atenção do marido, cria-se entre eles um clima de infelicidade e ressentimentos, do qual resulta um senso de insegurança para toda a família. Depois que os filhos crescerem, haverá um período entre 20 e 30 anos em que o marido e a mulher estarão a sós. Em geral, cerca da metade da vida conjugal é vivida sem os filhos. Então é melhor que o marido e a mulher sejam amigos. Acontecem muitas separações entre casal de 40 anos ou mais, simplesmente porque não se empenharam em cultivar uma amizade duradoura nos primeiros anos da vida conjugal. A ocasião de lançar os fundamentos para a felicidade duradoura é quando os filhos ainda estão em casa. Toda mulher precisa cultivar uma verdadeira amizade com o seu marido. Portanto, moça, procure ser uma pessoa de convívio agradável, porque você e seu marido vão se ver durante bastante tempo. A mulher que primeiramente é esposa e depois mãe está assentando as bases de uma felicidade conjugal duradoura. Para manter permeado a paz e a harmonia em um relacionamento longo, a esposa e mãe crente precisa ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo e um caminhar diário com Ele. O plano de Deus para o relacionamento entre marido e mulher é uma comunhão triangular. Alguns tempos atrás, ouvi um pastor declarar que uma bênção é algo que nos aproxima de Deus. Os casais oram para Deus suplicando a bênção de ter um filhinho. Mas alguns pais, com o passar do tempo, acabam cavando uma brecha entre eles e o Senhor. Passam a ter atitudes erradas e mudam sua ordem de prioridade. Tenho visto jovens casais deixarem de ir à igreja e suas atividades depois que têm filhos. Pouco depois entram em bancarrota espiritual. Se ao menos compreendesse que depois que chegam os filhos, eles precisam ainda mais da bênção e da sabedoria divina, eles iriam constantemente aos cultos. Deus confia aos pais a vida de seus pequeninos para que eles possam crescer física e espiritualmente. Ele tem um plano para a vida de cada um. Como podemos atrever-nos a interferir no caso e fazer com que aquela criancinha comece a palmilhar no caminho de vida de forma errada? Dentro daquele corpinho de bebê está um potencial de uma mulher ou um homem que realizará uma obra grande para o Senhor. Afinal, quando Deus precisou realizar um certo trabalho, Ele enviou ao mundo um bebê, cujo nome era Jesus. Não há outra área da vida que nos apresente mais provações e, no entanto, nos proporcione maiores bênçãos que a da paternidade. Ser pai pode levar-nos às profundezas do sofrimento ou aos pícaros do gozo. Podemos rir, chorar ou entrar em pânico e desesperar. Durante os primeiros anos de vida da criança, o mais importante papel da mãe é o de serva. Aos 9 meses de espera pelo abençoado evento, são premiados com sono interrompidos, noite e dia, com montanhas de roupas para lavar, cuidados incessantes e a perda da liberdade, quase até o ponto de a mãe sentir-se prisioneira em sua própria casa. As alegrias começam quando aquela criaturinha indefesa premia sua mãe, com um sorriso em seu pequenino lábio. É apenas o início de um interminável ciclo de esforços e recompensas, esforços e recompensas. Desde o princípio, a mãe se torna uma mestra sem estar plenamente consciente disso. Sua área de especialização vai desde ensinar o pequenino a alimentar-se com uma colher, até mostrar a uma jovem senhorita como se prepara um soufflé de queijo, ou a um rapazinho como lavar suas próprias camisas.
Toda mãe precisa de uma dose dupla de paciência durante esses anos de ensino e treinamento. Haverá muitos momentos de frustração, muitos suspiros de desânimo. Ela chegará a pensar: por que resolvi ser mãe? Acontece isso com todas as mães. O segredo para isso e para a solução do problema é não alimentar tal pensamento, nem nutri-lo, para evitar que se transforme em autopiedade e ressentimento. Uma mãe com muitos afazeres, uma mulher sábia, deverá tirar alguns momentos e minutos para ficar sós com Deus, mesmo que seja tarde da noite, depois que todos já estiverem deitados. Procure valer-se das fontes de energia que se acham ao nosso dispor através do Espírito Santo. Será um momento de reedificação e reforço que nos preparará para os eventos do dia seguinte. Alguém vai dizer: meu Deus, como foi que isso aconteceu ao meu filho? Este é o clamor de muitos pais ao enfrentarem a realidade de que seu filho e sua filha encontram-se em sérias dificuldades. Onde foi que nós erramos? Ou então vai dizer: se pudéssemos voltar atrás e fazer tudo de novo. Os filhos não precisam e nem querem que os pais lhes sejam coleguinhas. Parece que é mais fácil ser amigo, coleguinha ou até mesmo um ditador para o filho do que ser um pai equilibrado. Mas o adolescente precisa de pais que tenham convicções firmes e a força necessária para aplicá-las durante estes anos de tantas tentações e dificuldades. Quando as coisas começam a ficar difíceis, um bom relacionamento é essencial para se conseguir estabilizar o adolescente e evitar maiores danos. E um relacionamento sólido é edificado a partir de uma idade bem tenra. Aceitemos a criança como uma pessoa de individualidade própria, um pequeno indivíduo. Temos que estabelecer princípios bem definidos e, ao mesmo tempo, manter um relacionamento honesto e franco, no qual os sentimentos são aceitos com espírito humilde, quando juntos buscamos a orientação divina para as questões diárias. É necessário também que haja consistência entre a conduta e as exigências do pai. Uma disciplina adequada dará resultados duradouros, tanto para a criança como para os pais. Quando o bom relacionamento se desfaz, o filho entra em dificuldades e os pais começam a se desesperar. Se ao menos tivéssemos sabido disso, poderíamos ter agido de modo diferente, vai dizer um pai. Um conselheiro de problemas familiares da Califórnia diz que existem crianças com alguns sinais reveladores, para quais os pais devem ficar atentos. O primeiro deles é o afastamento dos valores da família e da sociedade. A criança irá ignorar ou zombar da influência cristã na família e não querer mais tomar parte nas atividades espirituais. A rebelião é mais ou menos como na adolescência, muito comum, mas uma rejeição radical do sistema de valores é um aviso bem claro. Se o problema for contornado de maneira correta, a rebelião não se tornará destrutiva. Mas se ela se transformar numa luta aberta pela detenção da autoridade, alguém irá vencer e alguém irá sair perdendo. Os pais precisam enfrentar tais problemas como adultos. Meu telefone despertou-me num certo sábado de manhã. Era uma mãe que me ligava de outra parte do estado. Era bem cedo, mas quando uma pessoa tem problemas sérios, em geral ela não parece muito ciente da hora. Em seu desespero, ela contou-me que seu filho de 13 anos estava envolvido em sérias dificuldades. Entre lágrimas, ela relatou como ele era rebelde. Sinais de sua rebeldia haviam começado a revelar-se alguns anos atrás, quando ele passara a rejeitar os valores da família. Eles frequentavam uma igreja, mas haviam sido levados a crer que não deviam obrigá-lo a ir com eles. Foi aí que tudo iniciou. Iniciou-se a sua queda. Uma coisa levou a outra, e afinal aqui estava a mãe ao telefone derramando o coração perante mim. Como seria mais fácil se eu houvesse obrigado ele a ir à igreja comigo no primeiro dia que ele não quis ir? Orei com ela ali mesmo no aparelho, embora houvesse pouca coisa que pudesse dizer-lhe à guisa do consolo. O quadro era realmente trágico, mas em oração pedi ao Pai Celeste que confortasse o coração daquela mãe aflita e lhe desse entendimento para saber qual seria a próxima medida a ser tomada. Somente Deus poderia transformar em bênção aquela situação trágica. O momento de tomar uma atitude é antes de chegar ao ponto onde aquela mãe tinha chegado. A Bíblia vai dizer em Provérbios 19:18: corrige o teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda ao ponto de matá-lo. Dr. Henry Graham, um psicólogo cristão, contou um fato interessante a respeito de sua filha adolescente. Certa noite ela resolveu que não iria mais à igreja, pois não estava gostando muito. Ele disse à filha que ela iria sim, e até ajudou a calçar os seus sapatos e conduziu-a até o carro.
Desnecessário dizer que ela foi. Embora tenha sido descontente a atitude que ela tomou, o problema foi cortado pela raiz, antes que se tornasse uma situação trágica. Hoje, o casal Brent se regozija de ter uma encantadora filha crente. Lembremos-nos sempre de que Deus prometeu. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pais, uma das coisas de que mais necessitamos para a criação dos nossos filhos é sabedoria. Deus prometeu dar sabedoria aos retos e aos que caminham na sinceridade. Provérbios 2, versículos 7 e 8 vai dizer: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. É libertador, o Senhor é rocha minha cidadela e meu libertador. Livrou-me porque ele se agradou de mim, 2 Samuel 22, 20. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Certa vez, quando meu filho estava com 5 anos, foi atropelado por um carro que passava. O automóvel atingiu-o na cabeça e as rodas passaram por suas pernas. O médico tirou 50% de chapas e raio-x e não pudera constatar nenhuma fratura. Ele sofreu apenas um leve choque. O Senhor tinha livrado ele. Em outra ocasião, quando minha filha tinha 4 anos, ela teve que ser levada para o hospital, colocada numa tenda de oxigênio. Os médicos nos disseram que já haviam feito tudo o que podia. 2 diáconos de nossa igreja oraram conosco ao pé da sua cama e nós a entregamos ao Senhor e o Senhor os livrou da morte. Com a idade de 3 anos, minha outra filha teve um forte sarampo que se complicou com outras coisas. Durante várias horas, a temperatura permaneceu entre 40 e 41 graus. Os médicos nos informaram que isso poderia causar danos permanentes ao cérebro. Mais uma vez o Senhor interveio e hoje ela e o marido encontram-se na obra do Senhor. O Senhor tinha livrado ela também. Quando meu filho foi convocado para o exército, foi escolhido por causa da sua excelente qualidade de atirador, para fazer um curso especial de atirador. Seu pai rogou a Deus que não permitisse que aquele rapaz notável voltasse para casa com o corpo mutilado. Através de circunstâncias miraculosas, ele foi retirado do curso especial de atirador e deram a ele um cargo burocrático no Havaí. O Senhor tinha o livrado. Este mesmo filho passou por muitos dias de prova quando estava tentando voar com as suas próprias asas e começou a questionar seu relacionamento com Jesus Cristo. No exército, ele teve que se confrontar com novas tentações e como um modo de vida estranho para ele. Mas devido às orações persistentes de sua namorada e de seus pais, ele superou tudo e o Senhor o livrou. Hoje, este filho e sua esposa têm um belo lar cristão e testemunho de Jesus perante os vizinhos e amigos. Quando os nossos filhos chegam a uma idade em que querem fazer uma análise pessoal de Jesus Cristo, uma análise carregada de dúvidas, o melhor que fazemos é confiá-los ao Senhor. Confiemos em que Deus orientará seus pensamentos, guiará os seus passos pelo caminho que nós os instruímos quando pequenos. Deus é o nosso libertador, porque Ele se agrada de nós. Estes filhos são confiados aos nossos cuidados durante 18 a 21 anos. Quando seguimos o plano divino e buscamos em Deus a força e a sabedoria de que necessitamos, criar nossos filhos pode ser uma das tarefas mais gratificantes da nossa vida. E quando os filhos se casam? A mulher cheia do Espírito Santo será uma sogra cheia do Espírito Santo. Existe alguma coisa no fato de ser sogra que revela as verdadeiras características interiores da mulher. Se ela é uma pessoa naturalmente possessiva e egoísta, será uma sogra possessiva e egoísta. Se for uma pessoa terna, agradável e bondosa, será muito fácil para ela ser uma sogra cheia do Espírito. Um conhecido conselheiro matrimonial afirmou que a maioria dos problemas criados por sogra partem do conflito que existe entre 2 mulheres que amam e se interessam pelo mesmo homem. Um dos fatores mais importantes que determinam a capacidade de uma mulher ter de aceitar a esposa do filho é o seu relacionamento com o marido. Se o seu relacionamento com o marido for sadio, então ela será bem mais fácil ela receber a esposa do seu filho como uma filha. Entretanto, se o seu relacionamento com o seu marido é falho, como acontece na maioria dos casos, é provável que ela tenha cultivado um amor excessivo, possessivo para com o filho, e é quase certo que terá dificuldades em aceitar a esposa dele. Nos casos em que a mulher viveu sem o marido durante muitos anos, é possível que o filho tenha se tornado uma espécie de companheiro para ela, em que ela se apoia quando precisa de consolo ou de conselhos.
Será difícil para essa mãe colocar-se em segundo plano e permitir que a esposa dele passe a ser a sua companheira. Uma mãe que tenha um amor tão dominador não estará consciente do problema. Sempre que tal competição ocorrer, a sogra deverá encarar o fato de que ela está 100% errado, pois a Bíblia vai dizer sobre o casamento: deixará o homem seu pai e sua mãe, serão dois uma só carne. Marcos 10, versículos 7 e 8. Muitas mulheres não conseguem entender que quando o filho e a nora deixam a igreja como marido e mulher, seu papel na vida do filho não será mais o mesmo. Até esse momento, ela tinha sido a figura feminina predominante na vida dele. Agora, o melhor que ela tem a fazer é confiá-lo à jovem esposa e entregar os dois aos cuidados de Deus, ao passo que ela irá, aos poucos, sendo menos influente na vida deles. Aliás, ela devia ser aconselhada a utilizar sua experiência de mulher madura para apoiar e elevar a nora diante do filho. Temos um belo tipo de sogra altruísta no exemplo dado por João Batista. Quando ele encontrou Cristo, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Uma outra versão da Bíblia diz o seguinte: ele tem que crescer mais e mais e eu menos e menos. E como marido e mulher, de acordo com Efésios 5, são símbolos da Igreja de Cristo, é razoável concluir-se que a sogra corresponde ao amigo do noivo. Então, a atitude da mãe para com a mulher que agora toma o lugar na vida do seu filho deve ser descrita pelas palavras de João. Ela deve crescer mais e mais aos olhos do meu filho, e eu, sua mãe, menos e menos. Tenho que reconhecer que, a princípio, isso será muito difícil para uma mãe, mas tal atitude paga elevados dividendos com o relacionamento de amor que cria entre mãe e os dois jovens. Este investimento será recompensado com a continuação do seu relacionamento com o filho e a conquista do amor da sua nora. É muito importante para uma mãe aceitar a escolha do cônjuge feita pelo filho ou pela filha, mesmo quando ela não aprova o casamento. Ela deve estar disposta a perdoar e esquecer, depois amar e aceitar os dois. A sogra, ela pode auxiliar a felicidade e o contentamento do jovem casal sendo compreensiva e não exigente. Um dos grandes problemas nesse caso é sempre quando e onde o casal vai passar os feriados. A mãe pode criar problemas e dificuldades ao novo lar, se tentar fazer planos para os feriados do casal. Ela deve levar em consideração os interesses do filho e da nora. Seria melhor procurar tornar bem agradáveis todos os momentos que passam juntos, de tal maneira que o casal venha desejar passar parte dos seus feriados da maneira como a mãe sempre deseja. Sempre haverá problemas imperiosos que obrigarão os jovens a deixarem os pais fora dos seus planos, em certas ocasiões. Mas estes devem facilitar as coisas para os filhos, aceitando de bom grado as oportunidades que tiverem de estar junto deles. Evite problema desde cedo. É possível lançar-se uma boa base antes do casamento. As duas famílias devem aproximar-se, mesmo durante os dias de namoro, antes de oficializar o noivado. Quando o planejamento do casamento é feito por ambas as famílias, isso ajudará a estabelecer uma boa base para o jovem casal iniciar a vida conjugal. Os pais podem auxiliar os jovens em seu período de ajustamento, sendo compreensivos e atenciosos. Seja uma sogra sincera, seja você mesma. Não há nenhuma necessidade de se colocar uma fachada ou usar de falsos pretextos. Seu filho ou sua filha logo perceberá e irá se indagar o que está acontecendo. Se ser você mesma não satisfaz, então você precisa tentar aperfeiçoar-se quando está sozinha. A Bíblia diz em Efésios 4,15 que nós devemos falar a verdade em amor. Quem fala sempre a verdade não precisa preocupar-se com o que foi dito anteriormente. Será uma verdade em amor. Por exemplo, depois que comecei a escrever esse livro, tem ocorrido muitas ocasiões em que tenho sido obrigada a falar a verdade em amor, dizendo aos meus filhos casados que não poderei tomar conta dos seus filhinhos. Isso não causou nenhum ressentimento. Em vez disso, eles apreciaram a minha sinceridade. Tenha consideração pelos direitos deles e não se imponha a eles. Lembre-se de que agora eles formam uma família. O homem é o cabeça da casa, agora o lar é deles. O casal tem direito à sua vida particular, seja na casa deles ou na sua. E acima de tudo, se eles são recém-casados, precisam de um período para se ajustarem um ao outro, se adaptarem à vida de casados. A sogra pode até ter boa fé, oferecer seus empréstimos, seus zelos, pensando estar ajudando, mas a maioria dos casais jovens querem fazer as coisas por si mesmos. Procure mostrar-se compreensiva para com os desejos dele e não lhe imponha a sua presença.
Procure tratar igualmente. O casamento une marido e mulher, tornando-se uma só carne. E desta maneira é que devemos tratá-los. Cartas, presentinhos, lembrancinhas devem ser dados com justiça. Uma jovem mãe disse que sua sogra sempre endereçava suas cartas somente ao filho. Uma mãe que age assim corre o risco de afastar o filho de si mesma, pois não trata com igualdade, nem aceita o outro cônjuge. Tenha cuidado para não criticar um dos cônjuges perante o outro. Até o bom senso nos ensina que isso é errado. Uma das melhores maneiras de deter uma crítica é rejeitá-la. Não permita que seu filho ou filha critique a esposa ou marido junto de você. Nunca deva conversar sobre assuntos negativos de um cônjuge com outro. Ouvi certa vez uma sogra criticar a nora perante o filho por causa de uma compra que ela realizou. Aquela mulher estava plantando semente de desagrado na mente do filho. Ao fazê-lo, estava cavando um abismo de separação entre ela própria e o seu filho. Tenha o cuidado de não interferir nos negócios deles ou dar conselhos quando não for solicitada. É possível que não gostemos do modo como eles gastam seu dinheiro ou como empregam seu tempo, mas não devemos dizer nada. Se o problema for muito sério, então devemos contá-lo ao Pai Celestial, deixar na mão dele. De forma alguma devemos tentar orientá-los em como criar os seus filhos. Você já teve sua chance, agora deixa o casal ter a oportunidade de transmitir aos filhos os princípios de vida. Se você foi bem-sucedida na criação dos seus filhos, então fique quieta, deixe que eles ponham em prática o que você lhes ensinou. Conselhos só devem ser dados quando solicitados e, mesmo assim, com muito cuidado e bastante tato. Sua atitude deve ser sempre controlada pelo Espírito Santo. Sua atitude para com eles deve ser de aceitá-los como uma só pessoa, amando-os no Espírito, deixando-os na mão do Senhor. Fazendo assim, você conseguirá ser uma sogra simpática e santa. E quando o papel é de avó? A mulher que leva uma vida controlada pelo Espírito será uma pessoa meiga, terna, afável, capaz de aceitar bem o seu papel de avó. A imagem tradicional da avó é de uma pessoa sábia, que nunca erra. Por algumas razões, as crianças veem nos avós criaturas excepcionais que sabem de tudo, respeitam tudo, conhecem tudo. Certa senhora contou-me que todas as vezes que ela se achava diante de algum impasse, seu filhinho lhe dizia: "Vamos perguntar à vovó, ela vai saber o que vamos fazer." Todos pensam que as avós são mulheres santas, que possuem uma linha direta com os céus. Agora que sou vó, já descobri que não é bem assim. Não me tornei de repente uma pessoa super sábia, com um revestimento espiritual especial. É verdade que a avó pode ter uma enorme influência nos primeiros anos de vida de uma criança. Muitas crianças têm sido levadas a Cristo sobre os joelhos da avó, pois já que ela não está ocupada no serviço da casa nem na criação do filho, ela pode passar mais tempo conversando com o neto, lendo e até brincando com ele. Sua influência pode ser dirigida para as coisas espirituais ou simplesmente para os divertimentos. Quando os netos lhe são confiados por algum tempo, a avó madura e firme não terá problema em disciplinar e corrigir a criança, ao invés de mimá-la, permitindo que os seus erros passem sem ser notados. Existe um ponto em que me sinto melhor agora como avó, enquanto eu criava meus filhos. Creio que muitas vezes fui excessivamente rígida, ao passo que atualmente procuro ter mais tranquilidade em algumas áreas. Existem algumas coisas que são realmente proibidas para o bem da criança e daquelas que a cercam, mas há outras coisas em que eu era muito exigente e agora tolero. A criança precisa de certa medida de liberdade, desde que não implique em prejuízo para ela própria. É importante também respeitar os princípios orientados que seu filho ou sua filha estabeleceu para os seus filhos. Se disserem a você nada de doce antes do jantar, então avós não devem dar doce às crianças logo após o jantar. A criança precisa reconhecer que a avó está em perfeito acordo com os pais. Quando a mãe ou a avó e o pai da criança corrige os filhos, não é necessário que a avó também tenha contribuição. É melhor que ela passe despercebida. A maneira como os filhos criam seus filhos é um verdadeiro teste de criação que demos a eles, e a forma como eles gravaram no coração os princípios básicos de que o ensinamos. A avó feliz terá muitos motivos para dar graças a Deus. Sua atitude com relação à vida dos seus filhos será controlada por Cristo. Ela pode ter o privilégio de ver os seus filhos terem filhos, seus netos também. A alegria virá quando ela ver todos dentro da família de Deus. Lembre-se que foi o seu amor com seu marido, um pelo outro, que começou tudo isso. E Provérbios 31:28 vai dizer: levantam-se todos os seus filhos, e lhes chamam bem-aventurada.
Bem, mulheres queridas, terminamos a leitura deste capítulo e no próximo capítulo estaremos falando sobre o temperamento e a vida sexual. Até a próxima leitura.